O Diário Oficial da União hoje traz a publicação da Lei 13.179, que obriga o fornecedor de ingresso para venda cultural pela internet a tornar também disponível a venda de meia entrada. Segundo a lei, a comprovação da situação de beneficiário da meia entrada será feita na entrada do evento cultural mediante a apresentação da documentação exigida. Da engenharia para o jornalismo e agora para a literatura. O jornalista Marcos Pisano está de passagem por Valadares para o lançamento do primeiro livro, Giz de Alfaiate. O escritor é de Timóteo, mas fez história em Valadares. Veio para a cidade estudar engenharia civil. Fez 2 anos e meio de curso, mas descobriu a paixão pelo jornalismo quando começou a trabalhar em um jornal da cidade. Olha, isso há 30 anos, quando eu vim fazer um curso de engenharia civil, na época na Universidade de Santos Dumont, e eu passei no vestibular, não tinha e-mail para a gente saber se tinha passado ou não, a gente tinha que pegar o ônibus, vim ver se o nome estava na lista. Então eu vim e passei no vestibular e imediatamente fui procurar emprego para poder fazer o meu curso. E acabei arranjando emprego no Diário do Rio Doce, e com o Antônio Santana, que me contratou, e eu comecei como repórter de polícia, depois fiz esporte com Carioca, depois fiz política, fiz geral. Além de atuar como jornalista, Pisano fez parte do movimento poético aqui da cidade. Com 23 anos como jornalista e atuando hoje em São Paulo, o livro é a primeira publicação. O título Giz de Alfaiate foi inspirado na profissão do pai. Eu sempre gostei de escrever, né? Mas nunca me veio uma ideia de livro assim. Essa me veio pela perda do meu pai, que era alfaiate, e é um momento muito importante na vida da gente. Eu acabei escrevendo bastante sobre isso e escrevi um poema para ele que inspira o título do livro, e também pela profissão dele, que cheguei a aprender algumas coisas com ele na época de adolescência, né? E pela profissão, a maneira como ele trabalhava, como ele se dedicava, e também as coisas que ficaram na memória eu ia dormir ouvindo o giz, a tesoura cortando o tecido, a máquina de escrever, a máquina de costura, ele trabalhando, eu ia dormir com aqueles sons. Ele trabalhava até mais tarde, trabalhava muito, e essas coisas ficaram na minha cabeça. E isso, de certa maneira, me trouxe de volta à poesia, e eu comecei, então, a falar de outros recortes emocionais que eu tive na minha vida, né? Ao todo, são 50 poemas que revelam um olhar investigativo sobre a poesia e abordam temáticas de recortes familiares, amor, desamores e alvinho. São poesias escondidas nas coisas do mundo. Temos no livro alguns poemas, a partir desta visão da poesia como recorte emocional, por exemplo, poemas que me vieram por meio de uma música, que me fez lembrar uma emoção, um amor, uma desilusão, uma saudade. Também tem poemas relacionados a obras de arte. Inclusive, no lançamento, eu vou mostrar cerâmicas, quadros que me inspiraram os poemas. Eu vou mostrar as obras de arte e os poemas. O poema Remate do Giz do Alfaiate é uma das poesias que contam a história do livro. Mãos abertas. Poesia não é consolo de lunáticos, nem armas de apenas sonhadores. Não é um monte de palavras, não está nas entrelinhas, nem por detrás delas. É o que está dentro, sai, flui e vive. Está solta no ar e pousa somente em mãos abertas. As mesmas mãos com as quais alguém escreveu a história do mundo, do mesmo mundo que abriga a minha poesia. O lançamento do livro de poemas Giz de Alfaiate acontece amanhã, a partir das 8h30 da noite, no Palco Música Bar, na Rua Israel Pinheiro, no centro da cidade. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.